Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Safira. Parte 4. Julgamento de Deus contra o pecado, parte 2. A segunda característica da safira é a estabilidade. Irmãos, se nós não somos tratados, não somos justos e não somos estáveis, temos que ser pessoas tratadas como foi Israel, para ser pessoas estáveis. Aqui o trono aparece de safira. Leiamos também Ezequiel 10:1. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Aí é quando Deus aparece e faz visível o governo de Deus. Pecou, e o povo está em Babilônia, e Deus está dizendo que está em Babilônia por ter abandonado o pacto, por ter deixado meus estatutos, minhas leis, por isso foram levados à Babilônia. Mas esse é o momento no qual aparece o trono de safira, então nos damos conta de como a safira se refere ao julgamento do pecado. Descansa sobre a revelação, sobre a luz, mas se nós tivermos revelação mas não julgamos o pecado, podemos voltar a estar cegos como a igreja em Laodiceia, que pensava que via e estava cega, não sabia que estava cega. Quando a gente não julga o pecado, alguém se cega outra vez. O irmão Austin Sparks, no livro Ver, fala muito claro desta relação da luz e o julgamento do pecado. Quando Isaías viu o Senhor disse: Sou homem morto, porque meus lábios são imundos e habito em povo de lábios imundos. Enquanto a pessoa não está na luz não se julga, quando vem a luz se conhece, por isso sobre o jaspe está a safira, e a safira é o julgamento do pecado. Simetria e estabilidade. Este também significa a retidão do Senhor, e por isso seu corpo aparece no Cânticos dos Cânticos 5:14 coberto de safiras. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora, a minha alma se derreteu quando, antes, ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o, e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa, as suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos, o seu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro, o seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Cânticos 5 dos 6 ao 16. Dicroísmo, terceira característica da safira. A terceira característica da safira é o dicroísmo. O que quer dizer na mineralogia, na gemologia, o dicroísmo? Quer dizer que a luz que entra na safira, do ângulo que você olhar vai ver diferente. Por exemplo, quando você vê a safira perpendicularmente, verá azul profundo, mas se vê transversalmente, ou seja, o eixo perpendicular primeiro, verá de cor verde, quer dizer, se vê diferente dependendo do ângulo que olhar. Quando se vê perpendicularmente, como quem diz, como Deus a vê de cima para baixo, é um azul profundo, mas nem todos a veem igual, os que estão em outro ponto de vista a veem de outra cor. Isso é o que significa o fenômeno do dicroísmo. Às vezes outras pedras não são apenas dicróicas, mas policrômicas, ou seja, vemos várias cores de distintos ângulos, significa que cada um vê as coisas de um ângulo distinto. Notem isto. Uma pessoa que está à direita,
está muito à esquerda para os de sua direita e muito à direita para os de sua esquerda, mas a pessoa se mantém não importa a opinião de outros. Uma pessoa que é de safira, uma pessoa que foi tratada para ser justa, para ser simétrica, para ser estável, é uma pessoa que se mantém na verdade, não importa o que outros digam, não importa o que outros vejam, porque o que lhe interessa é interpretar o sentir de Deus e não acomodar-se ao sentir de outros. A safira é uma pedra dicróica que reflete duas cores distintas, depende de onde você a veja. Há umas que são monocróicas que refletem uma mesma cor por todos os lados, outras policróicas, mas a safira é dicróica, pois reflete duas cores dependendo de onde você a olha. Se o olhar verticalmente é azul profundo, se o olhar horizontalmente se vê uma cor esverdeada diferente. A safira tem esta característica, que tem refração dupla. Há pedras que têm refração simples, ou seja, que a luz que recebem a refletem de uma só maneira, os que são de refração dupla, entre elas a safira, refletem de várias maneiras a luz. O dicroísmo e os pacificadores. Agora, é interessante também ver outro aspecto do dicroísmo. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Os pacificadores são os que reconciliam uns com os outros, os que põem uns com outros em paz, os que levam a reconciliação e o equilíbrio. Justamente, a safira é simétrica, é estável e é dicroica. O Senhor tem em conta o julgamento com o qual julgamos e a medida com a qual medimos. Nem todos seremos julgados segundo o mesmo julgamento e a mesma medida, mas cada um segundo o julgamento e a medida com que julgou. Isso é dicroísmo. Outro exemplo, para compreender isto dos pacificadores, você vê no tabernáculo que há umas tábuas ao norte, umas tábuas ao sul e umas tábuas ao ocidente, e as tábuas do ocidente e as tábuas do norte se unem por uma tábua de esquina. Uma tábua de esquina é uma tábua que não está nem para o norte nem para o ocidente, mas é a tábua que faz a transição, a volta da esquina. Então o Senhor colocou em cada esquina do ocidente, já seja a do noroeste ou a do sudoeste, uma tábua que é uma tábua de esquina. Irmãos, essa tábua de esquina representa justamente aos pacificadores, porque no corpo de Cristo há uns que levam uma direção e outros outra direção, mas as tábuas de esquina são as que equilibram uns com os outros, são como catalisadores. Na química, um catalisador é um elemento que permite que outros dois que não se podem unir sozinhos, possam se unir através de um terceiro. Por exemplo, o cloreto de sódio é o sal de cozinha, necessita um terceiro para poder se unir, o cloro para poder se unir com o sódio necessita um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o que une os que não se podem unir, esse é o catalisador. Essa é a tábua de esquina, essas são as pessoas que foram esculpidas, formadas por Deus para poder moverem-se em diferentes ambientes. Às vezes o Senhor tem que nos tratar para nos poder mover em certos ambientes, porque às vezes existem irmãos que não aguentamos se o olhamos de um ângulo, mas aquele outro não, mas o Senhor precisa preparar alguns para que por aqui sejam azuis e por aqui sejam verdes. Isso não quer dizer que sejam hipócritas, isso quer dizer que estão fazendo equilíbrio, que estão trazendo simetria, estabilidade, reconciliação, e isso é justamente a safira tem essa característica dicróica. E observem que o apóstolo a quem corresponde a pedra de safira é ao apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da safira, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.